É, então, gente, a gente vai começar aqui hoje o nosso, mas dando continuidade, né, na realidade, para os nossos seminários temáticos do quintal ambiental. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre estado, né, estado socioambiental e sociedade de risco, a partir de um texto escrito pelo professor Zé Rubens Morato Leite, e quem vai fazer essa exposição hoje é Vivaldo. Vivaldo, a palavra está contigo. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Bom, fico honrado pela oportunidade de, mais uma vez, estar participando do nosso seminário temático. E o tema, eu posso dizer que, para quem já acompanha, né, os nossos seminários, é basicamente um complemento do que eu já apresentei sobre justiça ecológica e um pouco sobre justiça ambiental. Tem um pouco a ver e dá uma certa continuidade no tema. Então, no início, sociedade de risco e Estado. Nós temos que o debate sobre esse tema, né, sobre o ambiente, ele vai surgindo a partir dessa necessidade de se superar essa visão dogmática, tecnicista e monodisciplinar. Então, ela vem buscar, na verdade, essa visão multidisciplinar e tem um enfoque maior no olhar sociológico do risco. Então, temos que, diante desse modelo econômico industrial, fruto, né, da Revolução Industrial, aqui as ameaças a níveis globais que afetam ou podem vir a afetar o ambiente cresceu muito. Então, a teoria da sociedade de risco, ela é pautada principalmente nessa percepção pós-industrial desse esgotamento do modelo de produção. E ela vai reconhecer essa inevitável onda de catástrofes e desastres, que é fruto da irresponsável interferência do homem no meio ambiente. Então, vem a teoria reconhecer essa iminência, porém, o reconhecimento, né, dessa interferência do homem sobre o meio ambiente e sobre os riscos que isso pode acarretar, ela não está sendo acompanhada por mecanismos eficientes de controle e reparo dos danos ambientais. Então, o que se busca, né, segundo a teoria, é essa distribuição econômica das consequências que são oriundas da atuação humana sobre o meio ambiente. Então, o que nós temos na nossa sociedade atual? Nós temos um nível de desenvolvimento científico e conhecimento muito grande. Né? O ritmo desse desenvolvimento é alto e constante. Porém, a consequência dele também é constante, também é crescente. Então, nós temos o desenvolvimento e risco crescendo em níveis diretos. Então, apresenta essas duas facetas, riscos concretos e riscos abstratos. E, além disso, nós temos que o alargamento dos efeitos dos danos ambientais, ele se apresenta por um lapso temporal indefinido, podendo atingir não somente a nossa atual geração, mas como as gerações futuras. Então, temos que, para se combater o aumento desses danos ambientais, é preciso atingir algumas diretrizes. Que quais são? Né? Elas também se apresentam, porém que eu vou dizer o seguinte, essas diretrizes que precisam ser alcançadas, atualmente elas se apresentam com algumas deficiências de aplicações. São elas a instituição de um sistema jurídico protetivo como um elemento fundamental e a publicidade, né? A publicidade de quê? A publicidade de dados e a educação da sociedade de forma individual e na sua coletividade. Nós temos aqui o Estado, ele educando o indivíduo como pessoa e as organizações coletivas, né? E como a própria sociedade na sua coletividade. Ele vai educar justamente sobre essa questão dos riscos e as consequências das atividades que podem representar perigo. E o que é importante salientar é que essa falta de publicidade das informações, ela vai gerar o que o autor fala de irresponsabilidade organizada. Né? Então, nós temos aqui agora alguns dilemas éticos a respeito das questões ambientais e os conceitos de formulação do Estado constitucional brasileiro. Então, nós temos que, tecnicamente,
a Constituição brasileira ela apresenta, mediante a ação humana sobre o meio ambiente, alguns conceitos, né? E o autor ele traz a seguinte frase: o modo de vida humano é baseado preponderantemente em valores econômicos, causou impactos no ambiente nunca vivenciados em toda a história. Então, daí nós podemos compreender o quê? Que duas linhas éticas sobre a temática ambiental existem, que é o antropocentrismo, que ela vai se dividir em econômico-centrismo e antropocentrismo alargado. E, por outro lado, nós temos a ecologia profunda. Então, em relação ao econômico-centrismo, nós temos que ela vem reduzir o bem ambiental a determinados valores de ordem econômica, fazendo com que qualquer consideração ambiental tenha como pano de fundo o proveito econômico pelo ser humano. Já o antropocentrismo alargado, que ainda está dentro da ética antropocêntrica, ela possui discussões ambientais centradas no ser humano, porém, ela acolhe novas visões do bem ambiental, não só o bem ambiental como uso do ser humano. E temos, por outro lado, a ecologia profunda, né? Que foi um tema até abordado na questão de justiça ambiental, que ela é o quê, segundo o autor? Ela visa fundamentar a ideia de que o ser humano ele precisa interagir-se ao ambiente. Então, nesse contexto, nós temos o quê? Sobre a ecologia profunda, que nós podemos destacar que no ramo do direito, ela vem trazer novas categorias, como o direito subjetivo dos animais e das plantas. Porém, o que nós notamos é que o homem ele ainda se vê como centro das ações, né? Como detentor de todo o poder de transformação do meio ambiente. E isso se traduz na realidade jurídica brasileira. Então, nós temos que, somente nas últimas décadas, é que essa questão ambiental ela começou a ser trabalhada, né, com mais ênfase, com mais destaque, nossa ordenação. Então, temos que a Constituição brasileira, ela vai, na verdade, assim, ela não se ateve a uma visão antropocêntrica de matriz econômico-cêntrica de meio ambiente. Ela preferiu adotar um modelo antropocêntrico alargado, porque ela fez o seguinte, ela considerou o ambiente como um bem de uso comum do povo, e ela veio atribuir um valor inegável de caráter de macro-bem, ao meio ambiente. Então, nós temos que a consideração de dois mundos aí distintos. O mundo humano, por assim dizer, e o mundo natural, onde nós temos, segundo a nossa Constituição, que ela vai o quê? Abandonar essa ideia de separação entre o mundo humano e o mundo natural, essa ideia de separação, de dominação de um sobre o outro, de submissão, e ela vai buscar a interação entre esses dois universos distintos, né? Esse universo humano e o universo natural. Outra característica importante da nossa Constituição são os elementos preventivos e precaucionais, né? Como a necessidade do estudo prévio do impacto ambiental para a instalação de obra ou atividades que potencialmente podem causar danos significativos à sociedade. Então, esse ordenamento jurídico, ele busca, simultaneamente, o aproveitamento do meio ambiente e, ao mesmo tempo, a sua tutela. É importante frisar isso. Então, nós vamos aqui, a partir de agora, para a definição conceitual desse bem ambiental que foi tratado na Constituição. Que a lei infraconstitucional, ela considera o meio ambiente como um conjunto de relações e interações que condicionam a vida em todas as suas formas, além de caracterizá-la como uma questão incorpórea, imaterial, de uso comum do povo. Lembrando que essa titularidade do direito a um meio ambiente equilibrado e sadio, ele vai pertencer a todos e de forma indistinta,
Então, nós temos que essa tutela, ela não se restringe ao poder público. Ela vem sendo conferida, na verdade, uma autonomia ao meio ambiente, né? Autonomia do meio ambiente em relação ao homem. Ela tem autonomia como bem e como disciplina. O autor ainda disse o quê? Que é importante ressaltar que nesse processo reparatório de macrobem ambiental, o que se busca, primeiramente, é a recuperação do dano e, como segunda hipótese, uma compensação pecuniária à coletividade de quem foi subtraída a qualidade desse bem e não a reparação para o seu proprietário, seja ele público ou privado. O autor ainda destaca aqui nessa concepção, nós temos a concepção de macrobem, né, e microbem, onde o microbem ambiental, eles são os elementos que os compõem, como, por exemplo, as florestas, os rios, a propriedade de valores paisagísticos. Então, o meio ambiente, ele pode ter o regime de sua propriedade variado. Ele pode ser de ordem pública e de ordem privada. Isso vai diferir, dependendo de como ele vai ser tratado. Então, na outra categoria, né, ao contrário, né, a categoria de macrobem, ele é um bem qualificado como de interesse público. E agora nós vamos partir para a questão do Estado de Direito Ambiental. Nós temos que o Estado de Direito do Ambiente, ele é, na verdade, uma construção teórica que se projeta no mundo real com ainda do devir. Então, nós temos o quê? O seu objeto, na verdade, ele é a abertura de novas realidades e novas possibilidades que constituem a realidade. Então, nós temos o Estado de Direito Ambiental, sendo definido como uma forma de Estado que se propõe a aplicar esse princípio da solidariedade econômica e também a social, né, que vai buscar o quê? Alcançar um certo nível de desenvolvimento sustentável e vai se orientar para a busca da igualdade entre os cidadãos mediante esse controle jurídico, né? Esse controle jurídico ele vai ser pautado no uso racional do patrimônio natural. Então, nós temos ela sendo consistida de elementos jurídicos, sociais, políticos, que buscam essa situação ambiental favorável à plena satisfação da dignidade humana e harmonia dos ecossistemas. Então, o autor destaca que Canutilho ele vem elencar 4 postulados para a compreensão do Estado de Direito Ambiental. E esses postulados são o pressuposto globalista, que vem tratar a questão ambiental em termos de planeta, né, tratando as relações supranacionais. Ele não vem tratar a questão do ambiente dentro de um Estado único. Ele trata das relações dos Estados entre si. Nós temos o postulado publicista, que leva a questão ambiental, seja ela em seu caráter espacial ou em seu caráter de instrumento jurídico, orientados dentro do próprio Estado. O postulado individualista, né, de caráter, que vem apresentar um caráter privatístico de proteção, com posições individuais, e, por fim, o postulado associativista, que traz uma certa conotação democrática de vivência ambiental. Então, o autor ele vai destacar o seguinte, que essa peculiaridade do debate do Estado ambiental, ele vem exigir uma certa reflexão a respeito dessa preservação do ambiente, que não vai se restringir entre um Estado isolado, um Estado dentro de si mesmo, mas sim nas suas relações com os demais. Importante frisar agora, dentro desse Estado ambiental, quais são os seus objetivos, né? Então, essa percepção dos objetivos do Estado de Direito Ambiental, ela se dá das seguintes formas. É preciso uma compreensão do objeto de estudo, né, que está sendo estudado, a sua conceitualização do direito ambiental integrativo, a educação, né, e conscientização da população sobre o tema, como já tinha dito, e a institucionalização de mecanismos compatíveis com a problemática ambiental. O último postulado de Canutilho vai ser sobre
os mecanismos, desculpa, os últimos objetivos do Estado de Direito Ambiental vai ser referente aos mecanismos jurídicos de prevenção e precaução destinados à proteção do meio ambiente. Então, nós temos o seguinte, nós temos a otimização do Estado de Direito no Ambiente e não resolve, por si só, os problemas ambientais, né, que vão crescendo com essa crise ecológica. Elas vão servir, na verdade, para quê? Para que seja levado ao conhecimento da população a verdadeira situação ambiental, levando esse conhecimento à população, às entidades coletivas. Existe a oportunidade desse aparato dessas coletividades se municiar de aparatos jurídicos e institucionais que vão ser capazes de fornecer a mínima possível segurança necessária para que se garanta uma qualidade de vida sobre esse aspecto ambiental. Então, é importante dizer que nós temos esses objetivos elencados, né, no Estado de Direito do Ambiente, porém, para atingir esses objetivos, se faz necessário também o quê? A participação cidadã. E como assim participação cidadã? Participação cidadã no que diz respeito ao tema da crise ambiental, né? O cidadão ele vai agir de forma conjunta com o Estado e a coletividade. Então, ele vai exercer este papel de cidadão, mas para isso ele precisa de um acesso à justiça de forma ampla e o que se torna indispensável para o exercício da cidadania ambiental. Seja o exercício desse acesso à justiça de forma individual ou coletiva, sendo que esses meios judiciais, eles se apresentam, na verdade, como um último recurso contra a degradação ambiental. Então, nós falamos dos objetivos do Estado de Direito Ambiental, então nós temos agora os princípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental e a sua aplicação aos sistemas normativos brasileiros. Então, temos que, para consolidar um Estado de Direito Ambiental, alguns valores e princípios estruturantes se destacam, né? Princípios estruturantes seriam, na verdade, esses princípios constitutivos de núcleo essencial do direito do ambiente, que garantem certa base e certa caracterização. Isso segundo o autor. Então, nós temos esses princípios que vão dar harmonia, eles vão dar lógica, racionalidade e coerência ao ordenamento jurídico, né? Esses princípios eles vão balizar a atuação do Estado e será direcionada às exigências da sociedade em relação à tutela do meio ambiente. São esses os princípios, né? Nós temos, a priori, o princípio da precaução, da prevenção, da participação, o princípio do poluidor, pagador e da responsabilização, né? Nós vamos falar um pouco, primeiramente, sobre esse princípio da participação, da cidadania, como já foi dito um pouco, né, anteriormente, da democracia e da cooperação ambiental. Então, temos que uma característica muito importante desses princípios é a cidadania ambiental, né, que será o primeiro princípio a ser destacado aqui. Pois nós temos o quê? Nós não temos um determinado ambiente, nós temos que esses princípios eles não se apresentam somente em determinados locais definidos, em um determinado país, um local restrito. Ele vem se alongando para a noção globalista, né? vai se estendendo para o mundo. E tem um objetivo de quê? De bem comum, a proteção intercomunitária do bem difuso ambiental. Então, nós temos o quê? Que o Estado ele possui alguns papéis, né? Dentre esses, os papéis de defender, proteger, promover a educação ambiental e criar espaços de proteção ambientais. Então, temos que, no mais, esse diálogo entre as diferentes esferas da sociedade, ela é necessária para essa busca da solução dos problemas. Nós temos problemas
e desafios surgindo sobre a questão ambiental, e elas só podem ser solucionadas através desse papel cidadão, em conjunto com o Estado, né, e as entidades coletivas. Então, é característico do exercício da vida cidadã, no Estado democrático de direito, esse indivíduo possuir o direito de... o indivíduo deve possuir, nesse Estado democrático de direito, desculpe, o direito de obter dos poderes públicos informações sobre o estado do ambiente. Então, você nota que tanto os princípios quanto os objetivos, eles estão, na verdade, relacionados. Nós temos que o objetivo de educar a sociedade, ela vai balizar principalmente essa questão do princípio da cidadania. Porque para ele exercer o seu papel cidadão, ele precisa obter as informações dos poderes públicos. Então, nós temos que essa democracia, ela vem se consagrar nessa transparência e nesse consenso das decisões. Não basta a participação cidadã, né? Nós temos a participação cidadã, mas a participação nas decisões também. Então, essa participação na decisão, ela vem a ocorrer através das seguintes formas, né? O autor destaca 3 mecanismos de participação popular na tutela do meio ambiente. Ou seja, essa via de participação de criação do direito ambiental, a via de participação da formulação ou execução de políticas ambientais e a participação via acesso ao poder judiciário. Esse é o princípio da cidadania cidadã. Temos o princípio também da cooperação. Isso mais ligado ao quê? Aos estados em si. Diz que o autor ele vai tratar o princípio da cooperação, vinculado ao princípio da participação, que é o quê? É uma política solidária entre os estados e vai necessitar, para tanto, do exercício da cidadania participativa, o que também vai exigir uma cooperação entre os estados, né? Essa cooperação entre os estados, o autor trabalha com o conceito de dimensões transfronteiriças. Então, essas são algumas diretrizes essenciais para alcançar a efetividade desse princípio, que é o quê? O autor vai linkar quatro diretrizes. O dever de informação de um Estado aos outros nas situações críticas capazes de causar prejuízos transfronteiriços, o dever de informação e consulta prévia dos Estados a respeito de projetos que possam trazer prejuízos aos países vizinhos. O terceiro, o dever de assistência e auxílio entre os países nas hipóteses de degradações e catástrofes ecológicas. E, por último, o dever de impedir a transferência para os outros estados de atividades ou substâncias que causem degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana. É o caso, né, do problema da exportação da poluição. Esses princípios, eles atuam de forma preventiva ou através do princípio da precaução. Então, o que seria, né? Esses princípios da prevenção da precaução, eles estão ligados aos objetivos da equidade intergeracional. Eles vão apresentar algumas diferenças entre si, apesar, diga-se de passagem, deles serem considerados duas faces da mesma moeda, né? Então, nós temos que a diferença entre o princípio da prevenção e o princípio da precaução está na avaliação dos riscos ao meio ambiente. Então, nós temos o princípio da precaução como ele vai ser adotado quando o risco ele é alto, né? O risco de danos possivelmente irreversíveis e com características, ele apresenta esse princípio algumas características antecipatórias, inibitórias e cautelar. Já o princípio da prevenção, ele atua no combate dos danos ambientais, não esperando que ele ocorra, né? Não esperando que o desastre venha acontecer para ele combater os seus efeitos. Ele vai atuar nessa questão da gestão dos riscos. Então, é importante notar que essa atuação preventiva,
ela é mais ampla e genérica. Então, temos que, no tocante ao princípio da precaução, vale salientar, o autor frisa que sempre que houver um perigo de ocorrência de dano grave ou irreversível, mesmo na ausência de certeza científica absoluta sobre os riscos, né, que podem ser cometidos, essa falta de informação científica, ela não pode, de forma alguma, ser utilizada como razão de adiamento na adoção de medidas eficazes a fim de impedir essa degradação ambiental. Isso vai se relacionar também, basicamente, com o próximo princípio, que é o princípio do poluidor-pagador, né? Temos que essa responsabilização, na verdade, ela é o quê? A possibilidade de vir a ser aplicada toda espécie de sanção penal, sanção àquele que venha ameaçar ou lese o meio ambiente, né? Isso é uma característica do Estado democrático de direito, pois nós temos medidas de ações preventivas. Se nós temos essas medidas preventivas, há de haver também a responsabilização dos possíveis danos que são infringidos, seja ele por alguém contra o meio ambiente. Então, nós temos que essa atitude do Estado, face ao desrespeito ao bem ambiental, é o que vai garantir o quê? Uma certa segurança jurídica frente à população. Então, nós temos que essa penalização ela deve ser acompanhada de forma indispensável pela atualização dos seus tipos, sejam elas civis, penais, administrativas e até intercomunitária. Então, nós temos que esse princípio do poluidor-pagador, ele, na verdade, ele visa o quê? A internalização dos custos externos de deterioração ambiental. Desculpa. Então, nós temos que uma aplicação do princípio do poluidor-pagador, ele vai primordialmente procurar o quê? Corrigir esse custo adicional à sociedade, esse custo que foi infligido por ações danosas, e vai impor a sua internalização. O causador da poluição, ele vai arcar com os custos necessários tanto a diminuição, a eliminação e até mesmo a neutralização deste dano. Então, nós temos que, em outras palavras, que esse princípio ele visa evitar possíveis danos ambientais, impondo sobre o poluidor custos que vão desestimular, assim, essas condutas nocivas ao meio ambiente. Então, só que, porém, é importante salientar que essa prática, na prática, na verdade, o que se verifica é que a aplicação desse princípio ele não é pleno. Ele vai possuir algumas vaguezas, como, por exemplo, nós temos que, para determinadas obras é necessário um licenciamento, porém, esse acompanhamento ele é feito só no começo, né? Onde a empresa ela vai conseguir o aval para exercer suas atividades, só que o acompanhamento das suas ações, da sua produção, às vezes, em muitos casos, ela não é acompanhada, o que acaba ocorrendo é o que? A produção de danos e prejuízos ao ambiente. Isso é uma característica do princípio do poluidor-pagador que precisa ser revista, né, para que seja aplicada de forma coerente a evitar esses danos ambientais. Então, nós temos que o direito fundamental no Estado de Direito Ambiental brasileiro, né? Nós vamos dar um destaque maior aqui agora para essa questão do direito fundamental na legislação brasileira. Então, nós temos o quê? Primeiramente, a superação de um Estado liberal de direito, né? Indo para um redimensionamento da importância dos direitos fundamentais com o ambiente
e tendo o próprio meio ambiente a sua inserção nos textos constitucionais. Então, o autor destaca que surgem 3 posicionamentos sobre o direito fundamental do Estado de Direito Ambiental. Uma dimensão objetiva, uma dimensão subjetiva e, por fim, uma terceira que vai reunir as duas, que é a dimensão objetivo-subjetiva. No que diz respeito à perspectiva objetiva, o autor diz que o direito a um ambiente equilibrado é protegido como instituição de forma autônoma, independente do homem. Já na dimensão subjetiva, o que impera é o caráter antropocêntrico, sendo o meio ambiente nada mais, sendo um ambiente protegido para servir o bem-estar do homem. E a terceira dimensão, que é a dimensão objetivo e subjetivo, ele vai mesclar um pouco dos dois, buscando, na verdade, o quê? A proteção do ambiente sob um olhar da ética antropocêntrica alargada, e vai reunir esse reconhecimento do direito subjetivo do indivíduo e também a proteção autônoma do meio ambiente. Essa proteção, no contexto da Constituição brasileira, ela se dá por meio do Estado e da coletividade. Ou seja, nós temos uma responsabilidade compartilhada. Então, a Constituição ela vem inserir o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao lado do direito à vida, direito à igualdade, à liberdade, apresentando esse caráter social amplo. O direito subjetivo fundamental, ele também se apresenta nas facetas de cidadania e de ação popular ambiental. O autor diz que, com o exame da ação popular ambiental, ele notou claramente que o sistema positivo brasileiro ele veio instituir uma democracia social ambiental. Ele veio conceder ao cidadão legitimidade, né, a título individual, a exercer essa tutela jurisdicional ambiental. Esse direito ele se apresenta com o aspecto de direito subjetivo da personalidade. Vai apresentar também um caráter público, podendo ser exercido de forma individual, mesmo que ele apresente uma demanda coletiva. Mesmo que toda a sociedade ele queira aquele objetivo, ele pode ser perquirido pelo indivíduo por si só. Então, temos que essa ação popular, ela é o meio jurisdicional idôneo para defender, né, unido com o interesse pessoal, o interesse da coletividade. Ele vai defender o interesse da coletividade referido ao que? Uma entidade pública. Pode ser nação, estado ou município. Então, para concluir, né, já passando aqui a palavra ao professor, é importante destacar que na sociedade de risco, alguns pontos principais que não podem sair da mente de vocês, que é o quê? O Estado de Direito Ambiental, ele se faz com a relação do indivíduo, por si só, da coletividade, seja da reunião de pessoas ou entidades públicas, e do Estado. E essa participação, ela vem a ocorrer através da educação dos cidadãos sobre a questão ambiental e a sua efetiva participação, tanto em sugestões, como nas decisões políticas. Essa é toda a questão do direito ambiental, do direito democrático ambiental. Então, esse foi um pouco do que o autor brilhantemente trouxe nesse texto. Eu vou passar a palavra ao professor Guilherme, se ele tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema. E a gente vai abrir para o pessoal aqui, né, que está participando, para fazerem, tirarem dúvidas, complementarem alguma coisa, né, fazer algum tipo de comentário, né? O pessoal aqui no chat está colocando aqui, Bárbara, parabéns, Ivaldo, Maria Gorete, maravilhosa explanação, parabéns, mas eu estou querendo também a participação de vocês. Boa noite, Vivaldo.
Eu gostaria só que você falasse novamente sobre aquela questão que você falou da Constituição antropocêntrica, mais com a questão ambiental. Essa parte aí eu dispersei um pouquinho, porque eu estou em casa, né? Sabe como é? Aí eu gostaria que você voltasse, mas foi muito bom, assim. Eu entendi, mas eu gostaria que você voltasse nesse local aí, nessa explanação. No geral, nós temos duas linhas de raciocínio ou de Constituição. Nós temos a Constituição antropocêntrica, a Constituição que vai levar em consideração o aspecto antropocêntrico e, por outro lado, o aspecto da ecologia profunda. No que diz respeito ao antropocentrismo, né, nós temos o econômico-centrismo e o econômico-centrismo alargado. Desculpa, gente, que essas palavras elas não são fáceis, né? O que acontece é que a Constituição brasileira, ela adotou o antropocentrismo alargado, que é o quê? Ela vai levar em consideração o direito subjetivo do indivíduo, sim, né, de usufruir de tudo que o meio ambiente tem, mas ela não deixou de lado o caráter do direito do meio ambiente de ter o seu próprio direito. Então, ela vai mesclar isso. Ela garante o direito do indivíduo, mas também ela vem garantir essa visão plural e essa nova linha de pensamento, onde o meio ambiente ele tem o seu dever, o seu direito garantido de forma autônoma, independente do homem. O que isso quer dizer? O homem ele pode buscar a defesa de determinado setor ambiental para usufruir posteriormente daquilo que o ambiente oferece para ele. Por exemplo, eu vou lutar para defender determinada praia, mas porque eu gosto daquela praia, eu gosto de ir lá, eu gosto dos hotéis que tem lá. Só que, independente do que eu possa usufruir daquele local, o meio ambiente ele tem o seu direito garantido. E é isso que a Constituição brasileira buscou. Esse antropocentrismo alargado, que é tanto o direito subjetivo do indivíduo de usufruir do meio ambiente, como o próprio meio ambiente ter o seu direito garantido de forma autônoma, independente do homem. Era isso, Magali? Sim, era isso mesmo. Muito bom. A Janaína perguntou, né? Qual foi o texto que eu utilizei? Foi o texto do professor... o nome é grande do professor, vou pegar aqui, gente. José Rubens Morato Leite. Sobre direito constitucional ambiental brasileiro. E o tema foi Sociedade de Risco e Estado. E o interessante desse livro é que ele, e de alguns textos anteriores do professor José Rubens, é que ele começa a fazer uma ponte para a formulação mais atual, né, que ele, Thiago Fessensaif, Ingo Sarlet, tem trabalhado agora com a noção de direito ecológico, né? Então, esse livro, de alguma forma, já faz uma ponte para os conceitos, né, novos conceitos estão sendo trabalhados, né? Então, quando ele fala, né, essa visão holística no que diz respeito, né, às questões ambientais, que incluem aí sociedade em si, o Estado, a estruturação do Estado, e também a consideração do ambiente como um ente em si, que precisa ser visto, já é a ponte para essa formulação que eles fazem hoje. Eu queria fazer uma pergunta, que assim, eu não sou da área do direito, mas eu achei a fala do Vivaldo muito interessante, e tem uma coisa que eu sempre me questiono em torno da questão da participação cidadã. Eu penso que nesse processo do ser humano entender o direito ambiental, ou que as plantas têm direito, que uma praia tem direito,
passa por muitas questões humanas, né? De quebrar essa arrogância da gente achar que a gente é mais que uma planta, a gente é mais que uma praia e que o planeta pode suportar tudo. Eu acho que tem uma coisa, eu acho que o planeta aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque não tem, como, um exemplo absurdo, o planeta não vai explodir amanhã. Talvez exploda, a gente não sabe também, né? Então assim, a minha dúvida é o percurso que a gente tem que percorrer para a mudança desse olhar das pessoas, de entender que a gente precisa, mais do que nunca, colocar o pé no freio e a mão na cabeça e pensar sobre essas questões. Qual o caminho de políticas públicas, de campanhas, de conscientizações, enfim. Boa pergunta, Samuel. Esse percurso, ele não é só do indivíduo, só da pessoa. Ele é tanto do cidadão em si, como das entidades, como ONGs, associações e do Estado. Então, é necessário que eles interajam para que haja, principalmente, a conscientização da questão ambiental. Então, nós temos que a questão ambiental que está aí, para todo mundo ver, né? Como você falou, né? As pessoas acham que dava mais um pouco, a gente pode usar o planeta como a gente quer, né? Isso é uma visão, como o autor destaca, uma visão de caráter antropocêntrica, né? Onde o homem ele está no centro de tudo, ele detém esse poder de transformação e de interferência no meio ambiente. Só que para que isso seja mudado, é necessário uma reeducação da sociedade. E essa reeducação, ela vai partir do quê? Do acesso à informação das pessoas através do poder público. Eles vão ter acesso à informação, eles vão se consentir disso, eles vão exercer a sua cidadania ambiental, onde eles vão poder participar das tomadas de decisões, né, dessas questões de poder decidir como as coisas vão ser feitas, tudo mais, de forma transparente. É importante destacar que eu não falei na apresentação. A transparência, tanto das informações como das decisões. Então, esse percurso, ele não é fácil. A gente vê atualmente, né, que eu posso dizer por mim mesmo. A gente está trabalhando em seminários temáticos. A gente que está trabalhando, a gente entende um pouco mais porque é uma produção científica da gente, a gente está empenhado no processo, a gente está estudando, mas antes disso, mesmo no meio acadêmico, mesmo quando eu estava na outra graduação, antes de pegar essa matéria, eu não tinha conhecimento dessa questão. Não estava engajado nessas questões políticas, jurídicas sobre o meio ambiente. Então, essa é a verdadeira importância da educação social, de que tanto o âmbito acadêmico quanto o âmbito civil, eles conheçam das demandas ambientais, para que aí sim eles possam compreender a real situação em que eles se encontram no meio ambiente. Né? Isso é um dos postulados da ecologia profunda. O homem ele não é um ser separado do planeta. Ele está dentro dele, ele faz parte dessas relações, inter-relações ambientais. Homem, animais, outros seres vivos, né? Não humanos, como diz a ecologia profunda. Então é importante isso. É o conhecimento e a difusão desse conhecimento, Samuel. O Gorete fez uma pergunta, Vivaldo. Aqui. Sim, ela está perguntando aqui, ó. A proteção ao meio ambiente pode ser entendida como um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana a partir do direito intergeracional? Rapaz, ela foi aí. Foi lá no fundo. Sim, o que acontece? Né? A questão dos direitos ambientais e da própria exercício da cidadania ambiental, ela não se resume à questão atual, né? A nossa geração. Então, o direito ao ambiente sadio e equilibrado é também para as futuras gerações. Então,
as futuras gerações também, elas vão usufruir desse princípio, como você falou, da dignidade da pessoa humana. E isso está diretamente relacionado, né, como você falou, ao direito intergeracional. Então, a gente tem que compreender que tanto o meio ambiente, ele apresenta esse direito de proteção autônomo, quanto também essas futuras gerações de usufruir desse meio ambiente sadio e equilibrado, né? Que é necessário, portanto, que a gente lute também por isso, né? Só vamos ter um meio ambiente sadio e equilibrado se a gente começar a mudar hoje. Tentar, né? Na verdade, fazer uma complementaçãozinha aí à resposta de Vivaldo, no sentido de que a gente não pode, assim, ver como simplesmente um desdobramento da questão da dignidade da pessoa humana, né? Senão a gente passa a ter aí uma visão mais antropocêntrica da questão ambiental. É importante que a gente tenha o princípio da dignidade da pessoa humana como algo central para nós humanos e que faz parte, né, a gente pode colocar aí como um princípio também basilar dessa questão do Estado de Direito Ecológico, né? Inclusive na própria Política Nacional do Meio Ambiente, não são objetivos, um dos alcances, vou colocar assim, né, da Política Nacional do Meio Ambiente é a garantia da dignidade da pessoa humana, né? Então, só para a gente tomar o cuidado de não ver a questão simplesmente como um desdobramento, a questão do direito fundamental ao meio ambiente, não como um desdobramento da dignidade da pessoa humana, mas a questão da dignidade da pessoa humana que está dentro, né, do direito fundamental ao meio ambiente, já que a gente, né, fala aí de todas as dimensões de um Estado socioambiental, digamos assim, viu? Só para tentar complementar aí um pouquinho a fala, né? Bárbara Magali colocou aqui, complementando em relação à pergunta de Samuel, o coletivo, o bem de uso comum, as pessoas precisam da consciência, é isso mesmo, Sim. né? Educação ambiental é fundamental, e uma educação ambiental que não seja somente para dizer como é que você deve se comportar. A educação ambiental precisa, antes de tudo, ser uma educação política, né? E Vivaldo falou nisso, né? Na exposição dele tem. É uma educação política, uma educação para a convivência com o outro e a convivência com o meio, com e para o meio ambiente, né? Então, eu quero agradecer a Vivaldo pela exposição, né, e agradecer também pela presença dos nossos membros, membras e membres aqui presentes, né, e lembrando que a gente vai disponibilizar no canal do YouTube para acesso, né, livre das pessoas e de todos nós mesmos, né, podemos compartilhar essa exposição de Vivaldo, né, e utilizarmos, né, livremente para outros processos. Na semana que vem, a gente retorna também continuando com essas reflexões a respeito das questões ambientais e de uma formulação de um Estado democrático, ecológico,